Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação de seminário, que é sobre a tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca, ou só Hamlet. É uma tragédia escrita por William Shakespeare entre 1599 e 1601, não se sabe ao certo a data. É situado na Dinamarca e conta a história do príncipe Hamlet, que vai vingar a morte de seu pai. A morte foi causada pelo Cláudio, o irmão do pai do Hamlet, ou seja, o tio do príncipe Hamlet, que além de pegar o trono também se casa com a rainha. E a história passa um mapa do curso da vida da loucura real e na loucura fingida. Explora temas como a traição, vingança, incesto, corrupção e moralidade. Agora eu vou apresentar os personagens para vocês, começando pelo Hamlet, protagonista, príncipe da Dinamarca e filho do rei assassinado. Seu objetivo é se vingar da morte do seu pai. Então temos o fantasma do rei Hamlet, que é o fantasma do pai do príncipe Hamlet, que aparece pedindo para o príncipe se vingar da morte dele. Então temos o Cláudio, que é o atual rei da Dinamarca no trama, e além de roubar o trono de seu irmão, ele também se casa com a rainha da Dinamarca. A Gertrudes é a rainha da Dinamarca, é viúva do falecido rei Hamlet e agora é casada com o rei Cláudio. Temos então Polônio, é primeiro-ministro e braço direito do rei Cláudio e está sempre do lado dele para o que ele precisar. E por fim temos os filhos de Polônio, Ofélia e Laertes. Ofélia é apaixonada pelo príncipe Hamlet e Laertes aparece mais tarde para compor o trama. William Shakespeare foi um dramaturgo e poeta inglês. Autor de tragédias famosas como Hamlet, Otelo, Macbeth e Romeu e Julieta. É considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. William Shakespeare nasceu na Inglaterra, no dia 23 de abril de 1564, filho de John Shakespeare e Mary Addern. Seu pai foi comerciante de lã e chegou a ser tesoureiro e prefeito de Stratford. O tipo de narração é narrador-observador, como podemos observar nesse diálogo. Pode-se pescar com um verme que acha a comida de um rei, e comer o peixe que se alimentou desse verme. O que queres dizer com isso? Nada, apenas mostrar-vos como um rei pode fazer um passeio pelos intestinos de um mendigo. Fala aí galera, aqui quem tá falando é o João Carlos e eu vou falar aqui com vocês sobre os seguintes temas: os discursos utilizados na obra e também a relação dos temas abordados na obra com os dias atuais. Lembrando que o livro que eu e meu grupo leu foi o Hamlet, do William Shakespeare. Vamos começar aqui então pelo primeiro tema, que seriam os discursos, né? Essa obra, assim como as outras do Shakespeare, usa uma linguagem bem arcaica, o que é comum, né? Já que essa obra em particular foi escrita entre 1599 e 1601. Como por exemplo, quando um personagem fala, abre aspas, quem és, que assim usurpas estas horas da noite e a forma enorme e belicosa que ostentava, marchando a majestade do sepulto rei da Dinamarca, fecha aspas. Eu achei que nesse texto fica bem fácil de entender que esse livro não é da nossa época e usa uma linguagem bem antiga, o que é bem comum, né? Principalmente nesse autor. Outra coisa também que eu achei bem interessante sobre os discursos é que no livro não tem um narrador fixo. Por exemplo, um narrador que começa falando um dia a Hamlet fez tal coisa, isso e aquilo. Não. O livro inteiro do diálogo de um personagem com outro. Agora, falando um pouco sobre o segundo assunto, que seria a relação entre os temas abordados no livro com os dias atuais. Uma coisa que eu achei bem interessante é que o Hamlet, diversas vezes, ele tem algo como se fosse uma crise existencial. Ele quer saber quem ele é, onde que ele está, o que somos nós. E várias vezes ele também fica com bastante solidão. E não só isso, como às vezes que ele se questiona, faz o próprio leitor
se questionar junto com ele. E na época que foi publicado o livro, que foi escrito também, não tinha esse conceito, mas, na minha opinião, se fosse hoje em dia, essa personagem seria taxada com um problema de depressão, que é a principal doença, né, do nosso século. E para mim essa é a principal relação do livro com os problemas dos dias atuais, porque o protagonista, ele diversas vezes fica solitário, triste, e várias pessoas hoje em dia também passam com isso.